Bom dia pessoal, tudo bom? Pessoal, na aula de hoje a gente vai ter uma revisão geral dos conteúdos que a gente viu no bimestre, certo? Com base no que vai ser realizada a prova, tá bom? Vai acontecer na segunda-feira, vai ser feita no positivo 1, acho que todos vocês estão sabendo já, certo? Bom, vamos começar por Grécia, tá bom? Grécia Antiga. Começar pela sociedade. Bom, pessoal, a sociedade grega, ela se divide em 3 grupos, tá bom? Nós temos no primeiro grupo os aristocratas, os cidadãos com maiores e melhores espaços de terra. Normalmente eles são descendentes dos fundadores das cidades-estados, né? Ou seja, eles são aristocratas, tá, pessoal? E vamos lembrar que é muito importante essa questão da terra, por quê? Porque o terreno grego, ele é acidentado e também montanhoso, tá bom? No segundo grupo nós temos os comerciantes e algumas pessoas que possuíam algum tipo de terra, mas normalmente terras de pior qualidade, mais acidentadas, mais montanhosas, certo? Porque vamos lembrar, as pessoas que chegavam primeiro no local formavam os primeiros genos, os primeiros grupos familiares, escolhiam as terras melhores, tá bom? Nós temos esse segundo grupo, o que é conhecido como o grupo dos homens livres, tá, pessoal? Então, o que acontece? Diferente desses aristocratas mais descendentes dos fundadores da cidade, etc., esse grupo ele não tinha tanta participação política, ou em algumas cidades-estados não possuía participação política alguma, tá bom? Eram apenas pessoas que possuíam sua liberdade, né? Diferente do terceiro grupo, que é composto por servos e escravos, tá bom? A escravidão nesse período é normal e existe em diversas outras sociedades, como Egito ou Mesopotâmia, tá bom? Vamos lembrar que essas cidades-estados, eles são agrupamentos de várias tribos, e essas tribos são a união de várias frátrias, tá, pessoal? São os grupos que a gente tem, né? Os genos formando as fátrias formando as tribos, que depois a união de várias tribos originava as cidades-estados, tá bom? A gente também pode colocar aqui, justamente fazer essa ligação, né, entre o terreno, a terra para cultivo ser extremamente acidentada e também ser bem montanhosa. Em algum momento esse crescimento populacional e o crescimento das cidades-estados levou a colonização de outras áreas, certo? O que a gente chama, né, como um período chamado de Magna Grécia, Grande Grécia, certo? Que justamente essa população que está crescendo, necessitando ir para outros espaços, outros territórios, para poder formar outras cidades, novas cidades, para poder também cultivar a terra e ter alguma condição de subsistência, tá bom? As cidades-estados em algum momento começam a se enfraquecer. O principal motivador desse enfraquecimento é a Guerra do Peloponeso. Vamos lembrar que a gente tinha Esparta e Atenas, com 2 regimes de governo totalmente diferentes. Atenas com um regime de governo chamado democracia, que se fundava muito mais a questão da filosofia. Vamos lembrar da filosofia, o uso da razão em contrapartida da mitologia, né, pessoal, para poder explicar as condições da vida. A democracia era muito mais, dava muito mais participação política a alguns grupos, principalmente comerciantes, né, pessoas que possuíam um pouco menos de poder, digamos, poder de terra, poder de negociação, certo? Não só aristocracia, alta cúpula. Esse regime ele foi justamente o motivador da guerra contra Esparta. Por quê? Anteriormente Atenas era aristocrata, certo? Só a grande elite, só o que a gente chama de eupátridas possuíam poder, justamente as pessoas que descendiam dos antigos fundadores, né? E posteriormente a democracia surtiu algum efeito. Algumas cidades adotaram essa forma de governo e outras cidades se sentiram ameaçadas por isso, né? Então, olha só,
a democracia ela substituía a aristocracia e diminuía os privilégios, poder, influência dessa elite, porque ela perdia muito do seu poder, ela saía do governo, o governo dessa elite era substituído. Esparta, em contrapartida, continuava sendo aristocrata, certo, pessoal? E outras cidades, justamente ameaçadas por esse regime de governo que estava se popularizando em outros locais, em outras cidades, se sentem ameaçadas e se unem a Esparta, o que inicia uma guerra, justamente porque as duas cidades queriam, além da questão da ameaça desse novo tipo de governo, né, que ameaçava a aristocracia de outras cidades, elas queriam se provar qual era a principal cidade-estado da Grécia. Atenas e Esparta eram os grandes protagonistas dessa história, tá bom? Atenas, muito mais conhecida por conta da razão, da filosofia, das artes, né, pela democracia, e Esparta é conhecido como o povo que, não que deixasse um pouco de lado a questão da razão, das artes, etc., das questões humanas, mas era um povo muito mais voltado para a educação militarizada, a guerra, tá? Acontece a guerra, conhecida como Guerra do Peloponeso. Eu já tinha dito para vocês isso numa aula, uma guerra explicando basicamente isso, as diferenças. O vídeo vai estar aqui na descrição, o link para quem quer rever a aula. Essa guerra acaba, Atenas é derrotada, só que essa guerra ela enfraquece todas as cidades-estados, tanto Esparta e seus aliados, que entre aspas saíram vitoriosos dessa guerra, como Atenas e suas cidades aliadas, que saíram entre aspas também derrotadas. Só que a guerra foi muito longa, tá? A guerra ela foi muito longa, ela custou muitos recursos, tanto humanos como materiais, e posteriormente, né, esse enfraquecimento ele é muito notado. E depois a gente tem a invasão macedônia, Filipe II conquista a Grécia, né, e que logo após ele dá lugar ao seu filho, Alexandre, que é conhecido como Alexandre o Grande, tá, pessoal? Que justamente ele divulga essa cultura, não a cultura grega em específico, mas a cultura helênica, tá, pessoal? O que é a cultura helênica, né? A miscigenação da cultura grega, mantendo a base dela, com a junção aqui e ali de alguns elementos de outras culturas, algumas culturas do Oriente, tá? Alexandre, ele chega também, né, justamente para incentivar essa miscigenação de culturas, ele chega a incentivar o casamento de alguns dos seus generais com mulheres de povos conquistados, né, porque vamos lembrar, Alexandre o Grande foi uma pessoa que expandiu muito o território durante o seu governo, durante o Império Macedônio. Ele possuía um grande respeito pela cultura grega, porque vamos lembrar, o tutor dele foi Aristóteles, um dos pais da filosofia, que era grego no caso, né, pessoal? O rei Filipe II colocou ele para ser tutor de Alexandre quando Alexandre era uma criança ainda. Então, por mais que seja macedônio, ele possui um grande amor pela cultura grega, tá bom? Um amor que foi... quem plantou essa semente foi Aristóteles. E por conta disso, né, por conta de todo o seu império, de toda essa influência, o Império de Alexandre foi um grande divulgador, tá, pessoal? Um dos principais difusores dessa difusão é a cidade de Alexandria, fundada em homenagem a Alexandre o Grande, e a Biblioteca de Alexandria, que por muito tempo, por vários séculos, foi a maior biblioteca do mundo, tá bom? Vale ressaltar que durante o Império de Alexandre, por todo esse território ter sofrido essa influência da cultura helênica, a filosofia, né, os grandes autores da filosofia, Aristóteles, que foi tutor, Platão, que foi, tanto Aristóteles como Platão foram pupilos de Sócrates, tá bom? São os três grandes nomes, três grandes linhas filosóficas que a gente tem no mundo até hoje, são gregos, certo? Foi um dos grandes responsáveis pela difusão de todo esse importante período, de todo esse período não, mas toda essa literatura filosófica desses autores foi muito difundida, principalmente durante o Império de Alexandre,
E o que a gente tem hoje é basicamente, de certa forma, foi bem influenciado por esse período, por povos que depois começam a adquirir essa cultura e dar uma certa importância para essa literatura, para esses livros, tá bom? E depois a gente sabe que até Roma vai participar dessa difusão, tá bom? Mas até mesmo o Império Romano, né? Alexandre o Grande morre, o seu território é dividido entre vários generais, e o Império Romano também em algum momento vai cair, certo? Vocês já viram nas aulas os motivos até para a queda do Império Romano, tanto que é justamente muito parecido não, mas no cerne sim, no cerne das disputas de poder, né? Os conflitos entre a elite, né? Vamos lembrar lá da Grécia, né? Em Roma também acontece algo muito parecido, né? Os patrícios, né? A elite romana que tinha a principal participação política tanto no Senado como na tomada de decisões. Esses conflitos entre os patrícios e os plebeus, né? Os plebeus sempre fazendo novas reivindicações, criando melhores condições de vida, e essas revoltas da plebe como dos escravos, mais uma civilização com a escravidão, esses conflitos entre a elite e a plebe leva até os patrícios a colocarem um ditador, né? Júlio César se torna ditador justamente porque os patrícios acreditavam que em algum momento Júlio César ele ia justamente colocar uma cessão, ele ia cessar com essas reivindicações, com essas demandas da plebe. E, bom, resumindo, né, ele é assassinado, morto no Senado, justamente por fazer o contrário, né? Júlio César, quando estava no poder, ele abraçou a plebe, ele fez justamente o contrário do que os patrícios esperavam dele, ele realiza algumas dessas reivindicações, né, melhores condições de vida da plebe, e é assassinado, morto dentro do Senado, pelos senadores romanos, tá bom? E isso é um ótimo exemplo, né, do conflito de interesses, da disputa de poder que aconteceu em Roma, e isso ainda na República, né, muito antes do Império. Certo, pessoal? Alguns vídeos vão estar aqui na descrição para quem quiser mais detalhes, né? Hoje é só realmente uma revisão com foco na prova. Espero que todos tirem boas notas. Por favor, pessoal, quem ainda não me enviou as atividades, estamos nos últimos dias do bimestre. Espero que vocês nos enviem essas atividades para mim e os outros professores também, se alguém estiver devendo para os outros professores atividades, porque na minha matéria vocês estão sendo avaliados, né? Nós temos duas notas, nós temos a prova mensal, como nós não tivemos, são as atividades vão somar a nota que seria da prova mensal, e a prova bimestral é a segunda nota. Então, por favor, enviem as atividades, quem não enviou ainda. Quem está em atraso pode enviar, não tem problema, certo? Estou recebendo as atividades ainda, até as primeiras atividades, enviem pra gente, certo, pessoal? Obrigado.